sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria. Cante sempre a alegria, seu programa diário que ajuda você a ver e viver o cotidiano de maneira mais leve, com entusiasmo, otimismo e muita alegria. Comigo, Dr. Antônio Rodrigues. Que beleza! E no episódio de hoje vamos conversar com você sobre questionamento. O caminho. Um dia, um bezerro precisou atravessar a floresta virgem para voltar ao seu pasto. Sendo um animal irracional, abriu uma trilha tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia seguinte, um cão que passava por ali usou essa mesma trilha torta para atravessar a floresta. Depois, foi a vez de um carneiro, líder de um rebanho que fez seus companheiros seguirem pela trilha torta. Mais tarde, os homens começaram a usar aquele caminho. Entravam e saíam, viravam à direita, à esquerda, abaixando-se, desviando-se de obstáculos, reclamando e praguejando, até com um pouco de razão. Mas não faziam nada para mudar a trilha. Depois de tanto uso, a trilha acabou virando uma estradinha onde os pobres animais se cansavam sobre cargas pesadas, sendo obrigados a percorrer em 3 horas uma distância que poderia ser vencida em no máximo 1 hora, caso a trilha não tivesse sido aberta por um bezerro. Muitos anos se passaram e a estradinha tornou-se a rua principal de um vilarejo e posteriormente a avenida principal de uma cidade. Logo, a avenida transformou-se no centro de uma grande metrópole e por ela passaram a transitar diariamente milhares de pessoas seguindo a mesma trilha torta feita pelo bezerro centenas de anos antes. Bora pensar, gente amiga. Em um de meus atendimentos hoje, conversei com um jovem que pouco fala e, ao fazer algumas perguntas, percebi que suas respostas eram meio confusas. Quase sempre suas respostas vinham com uma entonação de pergunta. Ele não será o primeiro e nem o último a apresentar esse comportamento dúbio de não saber fazer as perguntas e ter dificuldade para responder. Por isso, resolvi falar sobre o assunto com você, pai, mãe ou responsável pelo desenvolvimento de uma vida. Por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, a criança começa a perguntar sobre tudo. É a fase do porquê. Tudo tem um porquê. Porque chove, porque faz sol, porque eu como, porque o cachorro late ou o gato mia. Chega a ser engraçado, mas tem gente que se chateia com tanta pergunta, tantos porquês, e acaba dando bronca na criança ou a coloca de castigo. Ela, na sua vontade de aprender, diz: por quê? Por que você me pôs de castigo? Por que você está bravo? O que acaba irritando ainda mais o adulto. Gente amiga, se eu não perguntar o seu nome, não poderei chamá-lo de maneira correta. Se eu não perguntar ao meu chefe se posso fazer o serviço de outra maneira ou em outro momento, visto que há outras urgências agora, jamais saberei. E os cientistas, os médicos, os pesquisadores, os psicólogos, os engenheiros, os físicos, se não perguntarem, se não refizerem as suas perguntas, como acharão o melhor caminho? Quantas perguntas será que o Sr. Thomas Edison deve ter feito até chegar à resposta que ele queria, que era a criação da lâmpada? Assim é em qualquer área do conhecimento humano. E deve ficar claro que o ser humano é um ser inacabado. Veja um jovem adolescente
que também pergunta, que questiona, que quer saber por que da lei, por que estudar isso, estudar aquilo. Ele está tentando também aprender e crescer. Este é o ser humano, um ser que vive em constante transformação, e essa transformação passa pelos questionamentos, pelas perguntas. Mas, às vezes nos chateamos porque alguém fica fazendo perguntas. Principalmente lá na fase em que a pessoa tem 2 anos de idade e quer saber tudo, precisa de respostas para o seu desenvolvimento. Assim como o adolescente precisa questionar, como você também questiona ou já questionou, para entender algumas coisas. Quantas vezes você, adulto, saiu de um lugar sem receber ou não entender toda a informação que estavam lhe passando? Talvez você tenha pensado que os outros iriam rir de você, afinal, todos faziam cara de que entendiam tudo, menos você. Pois é, gente amiga, somos todos dotados de inteligência. Agora, ela precisa ser constantemente alimentada para melhor desenvolvê-la. E o melhor caminho para esse desenvolvimento são as perguntas. Somos seres inacabados, não sabemos de tudo e precisamos muito do auxílio um dos outros, pois estamos em constante transformação. Quantas vezes as perguntas que o psicólogo faz ao paciente é a pergunta que ele, paciente, não tem coragem de fazer a si mesmo? Se você não perguntar ao médico por que de determinado procedimento, talvez você continue fazendo a mesma coisa que vem adoecendo seu corpo. Se não perguntar para sua mãe por que ela faz determinada receita sempre daquele jeito, talvez nunca tente fazer de forma diferente e ter um resultado ainda melhor. Não importa qual papel que você esteja desempenhando agora na sua vida. Ele só pode ser melhorado se você questionar, se você não tiver medo do questionamento. E ao ouvir a resposta, o passo seguinte é mudar. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Deus está aqui neste momento. Senhor, nesta hora, quando o mundo se movimenta e se transforma, venho pedir-te o prodígio da tua força, para que, penetrando em mim, possa levantar-me o ânimo e sustentar-me na luta que levo adiante. Compreendo agora, mais do que antes, que de ti vem essa força, porque és o único e verdadeiro poder. Sustentas o céu estrelado, o sol, a terra e fazes prosseguir a vida. Preciso muito dessa tua força. Sem ela, fico fraco, incapaz de vencer as dificuldades que me aparecem. Mas, crendo firmemente que a tua força está posta dentro de mim, formo as condições da fortificação íntima, torno-me resistente e compreensivo e fico livre de todo temor. Com esta crença em ti, prossigo, Senhor, o meu caminho, animado de fé, confiança e determinação. Agradeço a tua presença em mim. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Louvado seja Deus. Basta um sorriso, basta um sorriso. Ah, tudo que é bom dura. Estou indo embora, agradecendo por sua audiência e participação. Amanhã estarei de volta. E se você perdeu algum dos nossos episódios, confira na nossa página do Facebook, você terá acesso a todos. E como sempre, bota um sorriso no rosto, que a vida vai melhorar.